tema desta aula é colesterol e aterosclerose. E o nosso convidado é o Dr. Lilton Martinez, que é doutor em cardiologia, preceptor da medicina do esporte e exercício do Hospital do Servidor e responsável também pelo laboratório de cardiologia aqui do Hospital do Servidor do Estado. Doutor, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Vamos falar sobre colesterol, que é algo que sempre nos atormenta. Então, o nosso ponto principal hoje, colesterol, onde que ele linka? O colesterol linka com a aterosclerose. Então, a própria Organização Mundial de Saúde, ela põe 10 principais pontos de risco de fatores de morte, né, na população mundial em si. Tá? E no Brasil, ela cita os principais doença cardiovascular. Então vocês podem ver doença isquêmica cardíaca, tá? E o derrame e o AVC, tanto em homens quanto em mulheres. Aqueles índices 90, 60 que vocês veem à direita, são por 100 mil pessoas. Então cada 90 em 100 mil pessoas. É um índice elevado de mortalidade. Isso quer dizer que a partir de um certo momento, a chance de morrer mais é de doença isquêmica ou cardiovascular mesmo. Essa federação, né, mundial de cardiologia, também ela fala, lógico, mais pelo coração, né, cardíaca, né, e ela fala da doença cardiovascular, que é realmente a principal causa do mundo, mais do que os últimos 20 anos. E ela estima a faixa do colesterol elevado como causa de morte, né, nessa população, 4 milhões no mundo inteiro. Então ele é sim um fator de risco para doenças coronarianas e para AVC ou derrame. Tá? Tantos em países, eles colocam países de alta e baixa renda, que é a classificação deles. Então por isso que é importante controlar esse colesterol, que o colesterol está no sangue, é isso, doutor? Isso, o colesterol está no sangue, mas é engraçado, né? Porque o colesterol, a gordura, quando você joga na água, ela não mistura com a água. Certo. Então, para ela, no sangue é igual, então para ela andar no sangue, né, e dar energia para a gente na perna, em todos os locais, ela precisa de uma proteína. Tá? Por isso que se chama dislipidemia, é uma lipo, que é gordura, certo, proteína. Tá? Essa lipoproteína, como vem embaixo, lá, o colesterol total é a soma do LDL, HDL e VLDL, é uma lipoproteína. L de low, baixa densidade. Tá? E o LDL é o colesterol conhecido como ruim, porque ele que penetra, então na parte de cima a gente pode ver ali o colesterol penetrando na célula, tá? E ele, quando ele penetra na célula, ele oxida o macrófago e aí forma a placa. Então à direita ali vocês podem ver o vaso e a placa ela vai crescendo e ela pode no futuro vir a romper. Essa placa pode ser no coração, pode ser no cérebro, pode ser em qualquer local. Mas o que a gente quer dizer é que além de todos os fatores de risco que lesam o vaso, o endotélio, né, a camada interna do vaso, o colesterol ele é muito importante, porque ele que entra na célula e ele que faz a oxidação e faz a formação da placa, entendeu? E essa é a progressão. Então um vaso normal, qualquer artéria normal, né, a primeira à esquerda lá, a luz dele, né, eu coloquei azul, né, ela vai diminuindo com a formação da placa, mas essa placa já pode com 20, 25 anos ter placa, já tem artigos assim. E ela vai ficando uma moderada, quer dizer, já começa a diminuir, é um remodelamento excêntrico, até que ela fecha. E aí vocês podem notar aquela obstrução, tanto à direita em cima na tomografia, quanto à esquerda no cateterismo na coronária direita, aquele buraquinho que tem na coronária lá em cima. E ali o azul seria onde o sangue passa, né? E à medida que vai acumulando o colesterol, vai formando essa placa que vai entupindo a artéria, vamos dizer assim. Entupindo a artéria, tá? Então é a mesma coisa, quando você joga a gordura na pia, entendeu? Ela gruda no cano lá da pia e ela vai entupindo, então aqui ela entope os vasos. Por isso que a gente tem que fazer alguma coisa. Então o colesterol é bom, ele precisa dele para dar energia, mas o excesso dele, ele entra, oxida e ele dá o problema. Agora, a própria aterosclerose deixa claro que ela não é uma doença só do colesterol, ela é multifatorial, entende? Então é importante a gente controlar todos os fatores de risco para doença isquêmica e derrame e infarto, né? Então os fatores de risco são, o principal, tabagismo disparado, depois vem a diabetes, controlar a diabetes, tá? A hipertensão, o colesterol.
E aí a gente tem esses fatores, lógico, que agregam o risco, o sedentarismo, então a gente acredita realmente que sair do sedentarismo ajuda na própria distribuição dele e, lógico, a obesidade. Então atuar nesses principais fatores de risco, né? E praticamente é isso o colesterol, né? Nós precisamos cuidar e ter em mente que existe o colesterol e é um fator de risco. Então as doenças cardiovasculares são com certeza a principal causa de morte no nosso país. Tá? E o colesterol elevado, aí no caso a gente sempre fala o LDL, não o total, porque o total pode estar elevado pelo HDL, que é o bom, né? Tá? Então é um dos principais fatores de risco para a aterosclerose, a gente acabou de ver no vaso, aquela lesão que forma a placa, né? Entendeu? Então o que a gente tem que todo mundo fazer isso, tem trabalhos, o Eurospice, né, na Europa, que ele avalia todos os hospitais e tal, e ele fala que 60% da população só sabe qual é o nível de colesterol. E mesmo sabendo, uns 40% controla. Quer dizer que a gente precisa estar ciente dos níveis de colesterol, o LDL e o HDL, e se eles estiverem elevados, como e quanto é elevado, depende de cada caso, de como é a pessoa. Se ela teve evento, não teve evento. Então aí ela tem que buscar o tratamento adequado com o médico dela. Entendeu? E fazer esse controle. Mas a principal é a dieta? Exatamente. Então a primeira coisa para todo mundo, tá, é a dieta. Então a dieta, comer mais saladas, verduras, legumes, frutas, que ajudam naquela parte do colesterol intestinal, né? O colesterol ele vem de origem animal? Vem de origem animal, tá? Mas também tem vegetal, né? Mas assim, você absorve, você come a gordura, vários alimentos têm a gordura, né? Você come essa gordura e ela é absorvida no intestino formando quilomicro. E aí tem aquelas lipases, né? As enzimas que quebram ela em VLDL, lembra que a gente falou VLDL? O IDL, LDL, tá certo? E a HDL, ela vem para pegar o LDL e levar para o fígado, ela vem limpar. A HDL é o bom mocinho nessa história, tá certo? Então, quer dizer, a dieta. Então, por exemplo, assim, a gente não come uma feijoada de vez em quando, um churrasco, né? Todo mundo, né? A gente adora. Mas assim, de vez em quando, não é sempre. E quando comer, os 2 dias seguintes, comer mais saladas, verduras, legumes, para não deixar aqueles 2 dias depois o colesterol oxidar. Então, por isso que fala lá. Então, uma dieta saudável, né? Exercícios regulares, andar regularmente, tá? E a medicação, quando tiver elevado, é lógico, a gente precisa medicar. Mas começou a medicar, aí é para tomar quase que o resto da vida. Entendeu? Mas primeiro precisa saber que tem o colesterol. Quer dizer, fazer um exame de colesterol para saber se o seu colesterol está ruim ou não. Dá para controlar com dieta e tem momentos que já não dá mais. É isso que precisa de medicação para controlar. Então, 50% do drive do colesterol é genético, tá? Então tem pessoas que têm por excesso de alimentação que dá para baixar, tá? E aí, lógico, eu tenho que avaliar o perfil da pessoa. Então, uma pessoa que já teve um infarto, a gente chama de prevenção secundária, diferente de uma pessoa que não teve nada. Nós não tivemos evento nenhum, tal. Tem prevenção primária. Então, os valores de referência para esse LDL atingir, talvez para nós 100 e talvez para esse, quanto mais perto de 70, o LDL. Entende? Então, quer dizer, se tiver 120, 130, eu dou a chance para a pessoa acertar a dieta, comer melhor, né? Entendeu? Fazer exercício e tal. O exercício ele ajuda no HDL, ele não ajuda no LDL. Ele diminui o triglicérides, né? O triglicérides é quilomicro, aumenta o VLDL, que aumenta o colesterol total. Mas enfim, temos que prestar muita atenção no colesterol, porque às vezes a gente fala, estou com colesterol alto, mas parece que as pessoas não ligam muito. Mas a gente viu o quanto de efeito pode ter lá mais para frente, né, doutor? Sim, então esse é o cômputo geral. Então, quer dizer, o correto nas doenças cardiovasculares são as que mais têm morbimortalidade. É a gente controlar os principais fatores de risco. Então, tabagismo, vamos ver se parar. Diabetes, controla ela, tenta o máximo possível controlar a diabetes. Hipertensão também, o mais controlado possível, e o colesterol também. Tem um trabalho, 2 trabalhos, o MAS e o COURAGE, internacionais, que eles falam que um bom tratamento nesses fatores de risco, né, controlando eles, eu consigo um prognóstico de mortalidade, doença e morte, melhor. Então a gente vai ter menos eventos.
Então isso que indica, tá? E isso, por exemplo, populações que fizeram isso, a Polônia, né, fez isso, tiveram uma baixa de risco fantástico, né? E a partir de que idade eu preciso começar a me preocupar com o colesterol? Então, aí assim, se tem gente na família que tem um colesterol muito elevado, aí é bom a gente avaliar logo cedo. Mas quanto antes a gente ficar ciente dos níveis e adequar na alimentação e ter consciência dele, ele não se trata, a gente vê assim, o inimigo é aquele que a gente não conhece, né? Uhum. A partir do momento que eu conheço ele e tento controlá-lo, ele já não é tão perigoso para a gente, entendeu? Então, por isso que é um fator de risco controlável, né? Ótimo, doutor. Então, muito obrigado pela sua aula. Espero que a gente possa olhar para o nosso colesterol agora e vigiar, deixar ele sempre na linha ali. Pois é, muito obrigado a todos pelo convite, né, por estar aqui e difundir um pouco a opinião do colesterol, a razão do colesterol na aterosclerose. Cuidem dele e cuidem-se. Obrigado.